poder estar aqui mais uma vez como família de Deus para cantar, para louvar, para adorar o Senhor, né? Sim. Então a gente vai começar cantando uma música. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Na semana passada, nós vamos repetir uma música que a gente cantou na semana passada. E aí ele perguntou o que é me derramar, né? Então, assim, várias pessoas foram falando assim, é transbordar. E eu estava pensando também essa semana o que é me derramar, né? Então, eu vejo também me derramar como a gente se quebrantar diante do Senhor, né? Então, que a gente possa cantar essa música pensando nisso, né? Transbordando na presença do Senhor ou nos quebrantando diante do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem
que possamos nos derramar diante da Tua presença, possamos colocar o nosso coração diante de Ti, Pai, e que a gente busque a Tua presença, Pai, a cada dia, que a gente deseje a Tua presença a cada dia, Pai, que a gente possa a cada dia buscar melhorar, Pai, sermos cada vez mais parecidos com Jesus, que isso seja uma realidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Te agradeço por esse tempo, Pai, que podemos estar aqui. Te agradeço por cada um que o Senhor trouxe nessa tarde. Que o Senhor fale agora aos nossos corações, Pai, através da mensagem que o Roberto vai trazer. Usa a vida dele, Senhor, conforme o Teu querer. Nós te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por estar de volta, por poder estar em comunhão aqui com meus irmãos e irmãs e juntos adorarmos o Senhor e também ter o privilégio, Pai, de meditar na Tua Santa Palavra hoje, Senhor, e que Teu Espírito continue ministrando nosso coração, como tem feito até o momento, através do louvor, através da oração. E nós, ó Deus, sentimos a Tua presença e nos alegramos contigo e queremos que o nosso coração seja sempre o trono do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esse tempo agora, a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versos 17 até o 21. Diz assim, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu vou ler também aqui, só acompanhe a leitura, eu vou ler na linguagem de hoje também, tá? Eu gosto sempre de, às vezes, ler geralmente duas versões aqui na mensagem, né? Eu vou lendo agora na linguagem de hoje, você pode acompanhar aí também, verso 17, e vou comentando um pouco sobre o que o texto nos ensina aqui, algumas aplicações. O texto na linguagem de hoje diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, verso 17, né? Todos que estamos aqui, acredito, somos todos crentes, e alguns há mais tempo, né? E nós podemos trazer à memória o tempo da nossa conversão, o dia que aconteceu isso conosco, o dia que nós conhecemos a Cristo e nós dissemos: sim, eu quero Cristo na minha vida, sim, eu me arrependo dos meus pecados, sim, eu quero uma nova vida com Cristo, e eu me tornei então uma nova pessoa. Você se tornou uma nova pessoa. Acho que de nós aqui, o último acho que é o Emir, né? Que é o mais novo na fé, o nosso bebê na fé, né? É o nosso irmão Emir, né? Então, cada um de nós tem o seu tempo de vida com Cristo Jesus, dessa nova pessoa, de ser uma nova pessoa. Uma outra versão ele vai dizer que nós estamos aprendendo de ser uma nova pessoa, você passa a aprender novos costumes, nova maneira de falar, nova maneira até de vestir para alguns, né? E forma novos relacionamentos com a família de Deus. Então você se tornou uma nova pessoa. Ou seja, antes nós tínhamos um jeito de viver e agora nós passamos a ter um outro jeito. Não que nós nos tornamos pessoas esquisitas, né? Na verdade, quando nós andávamos nas ruas, as pessoas, pela nossa aparência, não deveria ser essa a maneira delas pensarem: esse é crente.
mas pela nossa atitude, pela nossa vida, as pessoas podem olhar para nós e dizer: essa pessoa é crente. Não porque nós estamos de bermuda, ou de chinelo, ou de terno, mas pelas nossas atitudes, que vão revelar que nós somos essa nova pessoa, não é? Antes nós éramos então criação de Deus, e agora nós somos uma nova criação, diz o texto, somos filhos de Deus. Antes nós éramos estrangeiros, e agora nós somos cidadãos do reino. Então há o antes da nossa vida com Cristo e há o depois da nossa vida com Cristo, uma nova pessoa, e o nosso novo status diante de Deus, nossa nova maneira de ver, nossa nova perspectiva, né? Efésios 2, não precisa abrir, só acompanhe, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha que maravilha, essa mudança não aconteceu somente, né, na tua vida, eu sou uma nova pessoa, mas há uma mudança também no teu estado espiritual, na tua relação espiritual com o reino de Deus e com o reino das trevas. Há uma mudança muito abrangente, que às vezes nós não nos percebemos ou não nos lembramos dessa transformação que Cristo fez, está fazendo nas nossas vidas. O verso 18 do nosso texto aí de 2 Coríntios diz assim, na linguagem de hoje, que nos levou a mudar essa situação, né? De situação. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. O Ministério da Reconciliação, conforme a NVI, né? Nosso texto principal. Então o texto revela que essa mudança em nossas vidas foi por iniciativa de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos quis primeiro. E essa situação que você está, como filho de Deus, com essa nova pessoa, com essa nova vida, foi porque Deus quis fazer isso na tua vida. Então você precisa se alegrar sobremaneira no que Deus tem feito. O texto diz que antes nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Cristo. Jesus mesmo disse, né? Lá em João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. O texto vai mostrar para nós que antes você era o alvo da mensagem. A maioria de vocês se converteu já, o que? Adulto? Jovem? Quem que se converteu jovem? Eu me converti jovem. Quem se converteu adulto? Já adulto? Ok. Não tem nenhum de se converteu criança aqui, não, né? Já indo nos 10 anos, por aí, né? Tivemos a alegria de saber a semana que a Sofia, né, foi batizada, né? A sobrinha do Paulo e da Cleo, lá em Montenegro, foi batizada. 11 anos, né, Paulo? 11 anos, foi batizada. Que bom, né? Tem um futuro maior com Cristo aqui na Terra, né? Mas nós, gente, você e eu, que nos convertemos jovens e adultos, nós com certeza fomos alvo de oração de alguém. Alguém disse assim, eu preciso apresentar a mensagem para a Janice. Alguém disse, eu preciso apresentar a mensagem, né? Eu vou orar e apresentar a mensagem. Ou seja, antes você era o alvo da mensagem. Alguém queria transmitir a mensagem para você. Agora mudou, você transmite a mensagem. Você que ora pela conversão das pessoas, você que é o transmissor. Antes você era o alvo da mensagem, agora você é quem transmite a mensagem. Essa mudança não é somente que você se tornou uma nova pessoa, você agora é um mensageiro. Antes você ia receber a mensagem, graças a Deus você recebeu, amém? Graças a Deus você recebeu a mensagem. Mas agora o texto vai dizer que nós somos os mensageiros da palavra de Deus. E qual é a mensagem que nós temos que anunciar? Verso 19.
E vou ler na linguagem de hoje. Você pode acompanhar na NVI, na outra versão que tu tem, mas vai fazendo esse contraponto que eu acho muito interessante, né? A gente fazer isso. Na linguagem de hoje diz assim: a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Ou na outra versão, reconciliem-se já agora. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, agora nós somos portadores da mensagem. Qual mensagem? A reconciliação. As pessoas que não creem em Cristo são inimigas de Deus, a Bíblia vai dizer em outros textos, e aqui em Efésios, como li antes. Então a nossa mensagem é que levar as pessoas que são inimigas de Deus, estão destinadas ao inferno, que elas possam mudar a situação, levar essa mensagem de reconciliação, para que elas se tornem amigas de Deus. Não sei como você vai fazer isso. Tem muitas maneiras de você evangelizar alguém, né? E a das melhores maneiras é você identificar qual a necessidade da pessoa naquele momento. Eu lembro que na conversão até quando apareceu aquele vídeo, primeira música, a moça cantando, eu lembrei da Dani, né? Da Dani do Frank, que eu achei ela muito parecida, a primeira música lá do vídeo. Mas a Dani e o Frank, né, eles se converteram com a gente lá em São Leopoldo, mas eles falaram para nós que um tempo atrás o Frank e a irmã do Frank receberam a visita de um outro pastor, e o pastor que eu conheço, um homem de Deus, ele chegou com a mensagem e disse: vocês têm que se converter, senão vocês vão para o inferno e tal. Eles se voltaram para o outro. Não. Foi uma mensagem muito dura, sabe? Talvez para uma outra pessoa, mas precisa uma mensagem dura. Olha, você vai para o inferno se você não se converter. Mas para eles não era a mensagem foi diferente. Nós tivemos que ir cozinhando, falando, né? Lá em casa, conversando, até que eles abriram o coração. Ou seja, cada pessoa é diferente. Talvez uma pessoa que está doente, ela precisa de uma palavra de esperança. Talvez não precisa, né, nem apresentar muito, só dizer: olha, Jesus pode te salvar, pronto, já pode ser suficiente. Então não é a mesma mensagem para todas as pessoas. Que a salvação é Cristo, sim, mas a forma de você abordar as pessoas tem que ser diferente, identificar como que ela está receptiva àquela mensagem. Aqui o texto vai dizer que o objetivo é que elas se tornem amigas de Deus. Para alguns talvez você vai poder dizer: ó, tu é o inimigo de Deus. Mas para outros vai ter que dizer: ó, tu é um amado de Deus. Deus te ama muito, morreu na cruz por você. Para outro você vai dizer: ó, não se desespere, tem esperança em Deus. Se você crê em Cristo, Jesus vai te dar vida e vida eterna. Está entendendo? Mas nós somos portadores da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Quero repetir o verso 18 e 19 na linguagem de hoje, que diz: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta, e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Que maneira? Crendo em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados. O texto fala dessa reconciliação que Jesus promoveu de você com Deus Pai. E quando ocorre essa reconciliação, como falei antes, acontece também essa mudança de valores na tua vida, né? Até mesmo a tua postura, a tua maneira de viver, né?
Aí, ou seja, a partir dessa condição, desse momento que você foi reconciliado, você teve essa transformação, você foi agora promovido a uma condição de filho de Deus, isso te torna uma pessoa digna do amor de Deus e digna de, a gente usa essa expressão, né, de entrar na presença de Deus, que antes você não podia. Você não tinha toda essa liberdade que você tem hoje como filho de Deus, de estar com Deus. Você está sempre com Deus, mas dessa comunhão com o Senhor, que antes você talvez nem tinha entendimento, e hoje você tem entendimento e talvez não usufrui dessa comunhão, desse privilégio, né? De você poder chegar diante de Deus e não ter mais vergonha dos teus pecados, porque você já foi perdoado, e mesmo que você volte a perdoar, você não usa o pecado, se desculpar do pecado, mas você sabe que você se arrepende e Deus te perdoa. Então, que você no momento que passou a crer em Cristo não se tornou uma pessoa que não peca mais, mas que sabe onde encontrar perdão, de que o perdão já foi conquistado por Cristo na cruz. Como a gente se sente bem do lado de pessoas que você sabe que te amam, né? Então, como não se sentir bem do lado de Deus? Como você não vai se sentir bem ao lado de Cristo, porque você sabe que quanto Ele te ama? Então, mesmo quando você falhar, Deus continua te amando e você tem que usufruir dessa presença maravilhosa de Cristo. No momento que você se reconciliou com Deus, o segundo passo é você se reconciliar com as pessoas também. Porque o crente, o Filho de Deus, que teve essa reconciliação, e ele agora é um mensageiro dessa reconciliação e quer ajudar outras pessoas a se reconciliarem com Deus, mas nós precisamos nos reconciliar com as pessoas também, se nós queremos que eles se reconciliem com Deus. Então, se você teve esse privilégio de se reconciliar com Deus, agora você tem um ministério de reconciliação das pessoas com Deus, mas da reconciliação das pessoas contigo também, de oferecer perdão e de pedir perdão. A reconciliação, ela é abrangente, não somente a reconciliação minha com Cristo, com Deus Pai, mas com as pessoas. Eu preciso me reconciliar. Se você já usufrui dessa paz da reconciliação com Deus, usufrua da paz da reconciliação com as pessoas. Eu vi a história de um pastor que ele, alguns anos atrás, a esposa dele estava grávida e toda aquela expectativa, né, em relação ao nascimento do filho, e só que na hora do parto teve algumas complicações. E quando eles foram ver o filho estava com uma deficiência, teve, não sei exatamente, questão cerebral, né, questão do oxigênio no cérebro, e aí o filho nasceu com algumas deficiências, e já depois com 5 anos, já ainda não conseguia caminhar, teve uma complicação no parto. E quando nasceu a criança, nos primeiros tempos, ele pastor, ele ficou muito revoltado. Ele não conseguia aceitar aquela situação, brigou com Deus, né? Questionou, se revoltou, mas pouco a pouco Deus foi ministrando o coração dele e ele precisou se reconciliar com Deus de novo, porque ele estava brigado com Deus, porque ele não entendia e não aceitava aquela situação. Mas à medida que ele teve essa reconciliação com Deus, então, as pessoas vinham visitar eles, né, o casal, o filho, e aí chegavam e se assustavam, porque esperavam, ter aquela criança, vão visitar, vão levar um presentinho, e chega a ter uma criança diferente, das suas, hoje a gente fala, uma criança especial, né, e as pessoas se chocavam e não sabiam muito o que dizer naquela hora. Mas ele disse que
à medida que as pessoas foram visitando, e que Deus tinha curado o coração deles, que eles estavam em paz, eles puderam usar aquela situação do filho para chegar ao coração das pessoas, porque as pessoas se questionavam ele e eles podiam ministrar daí. E aí eles foram então ver que aquela situação, que no primeiro momento eles parecia assim, certo peso ter um filho especial, deficiente, eles viram que era uma oportunidade para eles ministrar o Evangelho no coração das pessoas. E eles podiam falar da palavra de Deus, levar consolo para as pessoas. As pessoas abriam o coração e eles puderam então evangelizar muitas pessoas através dessa experiência. Mas primeiro eles precisaram se reconciliar com Deus. Crente que estavam revoltados com Deus. A vida deles, do pastor com o filho, se tornou uma mensagem do que Deus permite, mas como Deus consola, como Deus ministra, né? Porque o pior de tudo não é uma deficiência física, o pior de tudo é a deficiência da alma, e nós vamos para o inferno. A pessoa que não cura a sua alma. As pessoas estão tão interessadas na cura física, mas pouco interessadas talvez na cura da sua alma, no perdão dos pecados. As pessoas correm para nós pedir oração por uma doença, para se livrar de uma doença, quando às vezes a gente vai apresentar o Evangelho. Não, isso eu não preciso. Quem já não viveu isso, né? De você querer ministrar a palavra e as pessoas não quiserem, porque o que elas querem é só a cura do corpo, talvez, né? Então, em primeiro lugar, aliás, esse pastor, com a sua família, a vida dele se tornou uma mensagem. E a pergunta que obviamente surge para mim e para você é como que a tua vida também é uma mensagem. Que mensagem é que você está transmitindo? Que antes de nós transmitirmos a mensagem do Evangelho pelas nossas bocas, nós transmitimos a mensagem pela nossa vida, pela nossa atitude. Porque os nossos filhos, as pessoas mais próximas, elas vão ler a tua vida e vão dizer, eu quero ser que nem essa pessoa. Ou elas vão dizer, não, mas essa pessoa é crente, é de Cristo, mas olha a atitude dela, olha o jeito que ela trata, olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela vive. Então a tua vida vai antes da mensagem do falar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a garantia da nossa salvação. E isso eu creio que você tem, né? Eu tenho. Está lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em segundo lugar, nós temos a missão de levar a salvação para os outros. Nós temos o privilégio de ser salvos, mas temos a missão de salvar. Que nós não podemos somente olhar para a nossa salvação, né, ficar satisfeito, inertes. Porque lá em 1 João agora 3,16, antes era João 3,16, né, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho para salvar. Agora lá em 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu recebo a vida e agora eu transmito a vida que veio de Deus, eu transmito para as outras pessoas. Ou seja, eu preciso da minha salvação? Sim, Mateus 16:26 diz, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? E 1 Pedro 1,9 diz, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse é o nosso alvo de vida, de fé, a nossa salvação. Por outro lado, diz Provérbios 11:30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Eu foco na minha salvação, mas eu foco na salvação das outras pessoas também. Chegando ao final aqui, em nossa missão, então, que o texto nos diz, desse ministério da reconciliação, nessa nossa ação de vida, que é levar pessoas inimigas de Deus a se tornarem amigas de Deus, nessa missão de levar o Evangelho, eu percebo, não sei qual é a tua experiência, mas na minha experiência, algumas pessoas vão crer logo, assim,
muito rapidamente. Algumas pessoas vão demorar um pouco a crer. E algumas, né, demoraram um pouco a crer, às vezes nem se converteram comigo, se converteram com outra pessoa, e glória a Deus, né? A igreja onde a gente pastoreou, a gente investiu, fez estudo, tudo, e a pessoa não tomou decisão, mas depois se converteu. Glória a Deus. Então tem alguns que se convertem logo, tem alguns que levam tempo para se converter, e outras talvez não receberão a mensagem. Não vão querer te ouvir. E talvez não vão ouvir ninguém. E vão para o inferno. Essa é a realidade. O fato é que nós, mensageiros, nós não sabemos e não temos responsabilidade sobre a resposta de quem, do receptor da mensagem. A nossa responsabilidade é em transmitir a mensagem. Mas quem vai receber, a decisão é da pessoa. Eu sei, conversando com alguns de vocês, de alguns de vocês se converteram logo. Como a gente brinca, estava maduro, né? Só foi dizer, você quer Cristo na tua vida? Sim, quero logo. Alguns talvez tiveram que fazer estudo bíblico 1 mês, 2 meses, até a pessoa entender, e aí ela assim, né? Eu lembro que hoje tem Grenal até, né? Lembrei agora. Lembrei porque tem uma pessoa que eu fui evangelizar muitos anos atrás, numa cidade, e era um dia de jogo, de Grenal, domingo de tarde. Mas domingo de tarde era o dia que eu fazia visita no hospital. Eu sempre gostei de fazer isso. Depois criaram tanta burocracia que eu acabei parando, né? Mas eu ia, e era um hospital pequeno. E eu digo assim, mas eu vou perder o jogo. Não, mas eu tenho lá a responsabilidade de evangelizar ali no hospital. Mas eu vou. Não, eu vou no hospital. Fui. Hospital assim tinha poucas pessoas internas. E eu passando de quarto em quarto, olhando. Eu cheguei no quarto assim, olhei e tinha uma senhora sozinha. Bati, entrei, apresentei. Cheguei, converso com ela, ela estava madura. Foi só eu falar de Jesus, ela se converteu na hora. Foi batizado depois. Se eu não tivesse ido no hospital. Outros que eu visitei no hospital não quiseram. Visitei nos outros quartos, outras pessoas não quiseram. Mas ela se tornou amiga nossa, né? Uma pessoa querida demais. Porque eu fui obediente a levar o Evangelho quando o Espírito Santo assim orientou. Já em Montenegro, tem uma irmã nossa na igreja lá, chamada Marlene, e ela é uma irmã evangelista, missionária, e tinha uma família vizinha delas um casal que ela queria ganhar para Jesus. E ela ia. A Ivone até pode me ajudar na história. E ela ia toda semana lá visitar, tomar chimarrão e falar de Jesus. E aquela irmã, aquela senhora, aquele casal, o marido era alcoolista. Daí ela, tá vindo de novo, irmã Marlene. Essa irmã contando depois, agora já é crente, né? Ela disse assim, lá vem a irmã Marlene, eu vou ficar quietinha aqui em casa. E a irmã Marlene, persistente. 15 anos. 15 anos! Persistindo para evangelizar. E eu tinha o privilégio de batizar agora. E o marido dela, que era alcoolista, não estou lembrando muito bem da história. Mas se converteu já na nossa época. Mas ele era alcoolista, bebo. E, gente, tu tem que ver. Ele é o cozinheiro da família. Ele cozinha. E trata ela assim como uma donzela, né? E aí, mas tu tem que ver, a família agora já tem vários convertidos, mas tudo começou com a persistência da irmã Marlene durante 15 anos e lá, bem-vinda, irmã Marlene. Gente, nós não sabemos quando será a conversão dos nossos amigos, familiares. A nossa responsabilidade é agora que nós aceitamos, acolhemos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. Nós possamos ouvir o Espírito Santo e Ele não venha nos conduzir a alcançar
algumas pessoas. Que esse ano o Espírito Santo possa te usar e você possa perseverar em alcançar pessoas. A Francisca vai entregar um papelzinho aí, a Francisca é o seu. Eu queria que você escrevesse pelo menos 3 nomes, 5 nomes de pessoas que você gostaria que se convertesse esse ano. Que o Espírito Santo vai te trazer à tua memória agora. Eu queria que você escrevesse nesse papel. Ali tem o papel, a caneta. Mas nós vamos orar juntos agora, tá? Você já conseguiu identificar, trazer a memória? Em casa você pode aumentar a lista e quem sabe você pode assumir o compromisso de estar orando todos os dias por essas pessoas, para que o Espírito Santo esteja tocando no coração, para que Deus também te dê a oportunidade e você tenha a coragem de apresentar o Evangelho a elas. Queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós temos em nossas mãos o nome escrito de pessoas que nós amamos, pessoas que nós, Pai, desejamos, cremos, pedimos, clamamos para que esse ano seja o ano da mudança de vida delas, Pai. Que elas passam a ser amigas de Deus, filhos de Deus, que elas mudem a situação delas, Pai, em nome de Jesus, que elas passem a ser uma nova pessoa, onde as coisas velhas ficam para trás. Nós apresentamos diante do Senhor, não somente o nome delas, mas elas, Pai, cada uma, para que o Espírito Santo vá à nossa frente, tocando os corações, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter sabedoria para ganhar essas almas, nos dê, Senhor, percepção de como abordar a mensagem, de como levar a mensagem, porque assim como nós fomos alcançados, nós queremos alcançar outros. Ó Deus, usa nós como igreja, usa cada um de nós e dá-nos a alegria de ter a colheita, Senhor, de novas pessoas, para que elas se tornem nossas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Assim apresentamos esses nomes e confiamos que será o ano da conversão, da reconciliação, da restauração dessas vidas em Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós queremos ter o nosso momento de ceia. Foi muito lindo, viu? A palavra de Deus diz em Efésios 2 que existia uma parede, né, de inimizade entre nós e Deus Pai, mas que Cristo Jesus derrubou essa parede e colocou, então podemos dizer, uma cruz agora, que era uma parede, Jesus derrubou e agora o que tem é uma cruz que nos liga ao Pai. Jesus fez isso por amor a mim e a você. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, como diz o verso 21, que Deus tornou Cristo pecado no nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Antes nós éramos, pecadores perdidos, agora nós somos pecadores perdoados. Eu queria convidar você a vir pegar o pão e o cálice. Você que crê em Cristo como o remidor dos seus pecados, vem aqui pegar o pão e o cálice para nós tomarmos juntos a ceia do Senhor. Senhor, nós hoje participamos neste momento de ceia, porque um dia nós fomos agregados ao teu rebanho, fomos remidos dos nossos pecados. Jesus é o remidor, aquele que nos trouxe o perdão, e nós participamos agora da mesa do Senhor. Um dia participaremos da mesa no céu também,
dessa ceia que o Senhor tem reservado para nós. Mas neste momento de ceia aqui na terra, nós temos em nossas mãos a mensagem que temos que transmitir, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos alcançou, nos transformou, e hoje nós somos os mensageiros. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, e que esse momento de ceia, Pai, também seja um momento especial de renovo da nossa fé e também de reconciliação contigo e de reconciliação com as outras pessoas. Assim agradecemos e comemos do pão e do cálice com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos. Faça uma dupla para alguém estar do teu lado e vamos invocar a bênção do Senhor. Uma dupla, um trio. Vamos repetir a bênção sobre a outra pessoa, amém? Diga para o teu irmão, para a tua irmã: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor te trate com bondade e amor e te dê muita paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Sejamos então mensageiros do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.